O milionário descobre que a mendiga negra salva sua filha e perde a entrevista por amor. A chuva caía, torrencial, em um dia cinzento e triste. Isaac, um pai solteiro de 35 anos, corria pelas ruas, o coração acelerado. Ele precisava daquelas centenas de reais na entrevista do dia. Laura, sua filha de apenas 6 anos, realçou em sua mente. Precisava dele. Sem a esposa que falecera inesperadamente, Isaac se sentia perdido, arrastando-se entre contas em atraso e trabalho informal. O vento gelado cortava sua pele, mas ele não podia parar. Depois de meses de luta, finalmente uma oportunidade se apresentava. Enquanto corria, um grito cortou o ar. Socorro! Era agudo, desesperado. Isaac hesitou. Ele tinha um compromisso, mas algo o impulsionou. Os instintos de pai prevaleceram. Virou-se abruptamente e seguiu a direção do som. Na rua, viu uma menina presa em meio à água acumulada, lutando contra as correntezas que ameaçavam arrastá-la. Eloísa, a criança, era pequena e frágil, visivelmente apavorada. Sem pensar 2 vezes, ele mergulhou. A água gelada o envolveu, mas Isaac não sentiu frio, apenas um ardor. Um misto de adrenalina e amor paternal. Ele alcançou Eloísa, puxando-a para perto. As lágrimas da menina misturavam-se à chuva, enquanto ele a carregava com segurança para a calçada. O olhar dela, cheio de gratidão, era tudo o que Isaac precisava naquele momento. Quando a situação se acalmou, uma mulher apareceu como um furacão. Bárbara, uma empresária influente, mãe da menina, estava em choque. Seus olhos, fundos e altos, refletia uma preocupação que logo se transformou em admiração. Isaac a encarou, ainda com o coração acelerado, tentando recuperar o fôlego. Ela se apresentou e agradeceu fervorosamente. Você é um herói, disse, a voz tremendo. O oferecimento de trabalho na fundação que geria as sementes de apoio à comunidade foi inesperado. Nós precisamos de alguém como você. Bárbara insistiu, seus olhos brilhando de reconhecimento. Com certeza, era uma chance de ouro. Mas Isaac, tomado por inseguranças, hesitou, olhou para seu passado. Uma condenação injusta ainda pesava sobre seus ombros, como uma sombra que nunca dissipava. Eu não sei se sou a pessoa certa, murmurou, sentindo um nó na garganta. Bárbara apenas sorriu, um sorriso encorajador, mas Isaac percebeu algo além, a conexão emocional crescente entre eles. A cada dia que passava enquanto trabalhavam juntos, a tensão se misturava à esperança, à medida que ele tentava superar seu passado obscuro. Mas o que ele não sabia era que essa nova vida viria com um custo. O temor de ser descoberto por aqueles que o condenaram antes poderia arruinar tudo. A chuva continuava a cair, e no fundo, Isaac sentia uma mistura de emoções borbulhantes. Ele realmente tinha coragem para abrir seu coração e expor suas feridas antigas. Enquanto olhava para Laura, sua filha adorável, a dúvida pairava no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto olhava para Laura, Isaac sentiu um nó na garganta. A dúvida pesava sobre ele, mas uma coisa era clara. Ele estava lá com a filha e, de alguma forma, estava fazendo progresso. Mesmo que lentamente. A chance que Bárbara lhe oferecera parecia um sonho, mas o medo de arriscar tudo o que tinha construído por sua filha o deixava paralisado. Então, no meio dessa reflexão, algo terrível aconteceu. Um estrondo soou, cortando o ar pesado da chuva. Um carro desgovernado, deslizando nas poças alagadas da rua,
vinha em direção à calçada. Isaac não teve tempo de pensar. Ele girou instintivamente, tentando puxar Laura para longe de qualquer perigo. Mas o instante se esticou, como se o mundo tivesse desacelerado. Ele viu o terror nos olhos de Bárbara e a pura inocência nos de Laura. "Cuidado!" gritou Bárbara. O carro, em um movimento impensável, desviou para a esquina e colidiu com a parede do prédio oposto, explodindo em uma nuvem de fumaça e vidro. O som foi ensurdecedor. Isaac, seus instintos de pai em alta, correu para proteger Laura, mas já era tarde. A onda de impacto disparou ondas de choque que reverberaram pelo corpo de todos ao redor. Ele se agachou, cobrindo a filha, sentindo o calor da adrenalina subindo por suas veias. Quando finalmente a poeira assentou, ele levantou a cabeça, o coração batendo acelerado. As pessoas ao redor estavam em choque, gritos e murmúrios ecoavam. Mas o que Isaac viu à sua frente era devastador. No lugar onde o carro havia colidido, uma figura conhecida estava caída no chão, ensanguentada. O mundo parou quando Isaac reconheceu o homem. Era Miguel, seu antigo amigo de infância, aquele que o abandonara quando tudo desmoronou. O mesmo Miguel que o traíra, levando alguns dos segredos mais obscuros de Isaac para longe, espalhando boatos que resultaram em sua condenação. Como se a vida quisesse fazer uma cruel piada, lá estava Miguel, bem na sua frente, precisando de ajuda. Isaac paralisou por instantes, um turbilhão de emoções o assolando. Raiva, amor, dúvida. Ele sentiu o instinto de ajudar, mas também queria afastar o olhar. A estranheza do momento tornou difícil colocar tudo em perspectiva. Enquanto Bárbara tentava controlar a multidão, Isaac se virou para Laura, e seu olhar refletia uma confusão pura. "Papai, ele vai ficar bem?" Laura perguntou, com a voz trêmula. Isaac não tinha certeza, e isso o corroeu por dentro. A conexão que começava a se formar com Bárbara, o emprego que poderia dar um novo rumo às suas vidas, tudo estava em risco agora. Miguel, com um gemido de dor, olhou nos olhos de Isaac, como se estivesse implorando por perdão. O passado assombrava os dois, e a escolha de Isaac agora era cruel: ajudar ou se afastar. O peso da traição tornou a simples decisão um dilema insuportável. E nesse momento, a chuva que antes parecia um pano de fundo, agora se tornava simbólica. Uma cortina que escondia segredos e segredos ainda mais profundos. Isaac tinha que decidir. Sua filha precisava dele, mas Miguel, aquele que o havia ferido, agora estava ali, fazendo sua própria última súplica. Com o tempo se esgotando e o peso do passado em suas costas, ele se viu em uma encruzilhada, pressionado por uma decisão que mudaria tudo novamente. E no meio desse caos, o que mais poderia estar escondido à vista, esperando para ser revelado? Isaac ficou ali, o olhar cravado em Miguel, e o mundo parecia ter parado. O coração batia forte, e Laura, ao seu lado, olhava com uma mistura de confusão e medo. Ao fundo, o caos se refletia na multidão que começava a se agitar em volta do acidente. As sirenes da ambulância ecoavam à distância, mas tudo parecia distante. A única coisa que existia era aquele momento. Miguel estava ferido, a expressão de dor estampada no rosto. Os olhos que antes haviam traído Isaac agora imploravam por ajuda. Era uma cena cruel, um reencontro que ninguém esperava e que Isaac nunca desejou. Mas antes que ele pudesse responder a qualquer sentimento, um grito cortou o ar. "Ele não! Você não pode ajudar esse traidor!" A voz de Bárbara soou como um trovão. Ela havia se aproximado, sua expressão transformada em raiva e incredulidade, os olhos mais brilhantes do que Isaac já havia visto. Depois de tudo o que ele fez? O impacto das palavras de Bárbara o atingiu com força. Ele queria gritar que talvez Miguel tivesse mudado,
que a vida podia ser mais complexa do que traças e traidores. Mas a dureza da verdade era evidente. Havia uma linha entre eles, traçada pelo passado, e não era fácil cruzá-la. Mas antes que Isaac pudesse se mover ou responder, uma figura surgiu ao fundo. Uma mulher, de cabelos cacheados, vestindo uma roupa simples e suja, atravessou a multidão como um espírito. Olhos fixos em Isaac. Parecia que ele pudesse explodir em perguntas. Ao chegar perto, ela gritou: "Bárbara, não! É melhor você se afastar!" A mulher se aproximou e Isaac a reconheceu. Era Tânia, uma conhecida de sua infância, que havia vivido nas ruas. Seus olhos estavam cheios de dor e sabedoria. "Você não entende, Bárbara. Miguel pode ser o que parece, mas ele está conectado a algo maior do que você imagina." Isaac sentiu o coração apertar. Tânia parecia saber o que ninguém mais sabia. "O que você quer dizer?" perguntou ele. Tomado por um medo súbito, a tensão aumentou, os olhares se voltaram para Tânia. "Ele não é o inimigo. Todo esse acidente é uma equação muito maior. Isaac, a sua vida não é uma coincidência. Todos nós estamos ligados." Nesse instante, algo irrompeu. Miguel, com um esforço hercúleo, se virou para Isaac. Eu não tive escolha. Eles têm algo sobre você, Isaac. Você precisa escutá-los. A vida que você construiu para Laura está em perigo." "Eles querem!" O grito de Miguel foi interrompido por um barulho ensurdecedor. Mais uma explosão, agora vinda de trás deles. As pessoas começaram a correr em pânico enquanto Isaac olhava em volta, aterrorizado. O caos se alastrava como fogo através da multidão. E neste momento de confusão, o mundo começou a se distorcer. Alguém aproveitou a oportunidade enquanto as pessoas corriam. Uma sombra imponente se lançou sobre Isaac. E antes que pudesse reagir, duas mãos o agarraram, arrastando-o para longe de tudo. É a vida e a segurança que ele havia construído com tanto esforço, ou é a verdade que pode destruir tudo o que ele ama? No instante seguinte, tudo o que ele poderia ver era a escuridão, e por um breve momento, a imagem de Laura, seu mundo. Isaac estava prestes a descobrir que o passado nunca estava realmente perdido, apenas esperando pelo momento certo para se revelar. E talvez a resposta estivesse mais perto do que ele imaginava. Isaac mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Ele foi arrastado para fora da cena de caos, como um boneco nas mãos de um gigante implacável. A escuridão envolveu sua mente e seus sentidos ficaram confusos. O estrondo das explosões e os gritos da multidão pareciam ecoar à distância, como ondas se afastando da costa. Em meio à confusão, quando finalmente conseguiu se soltar dos braços que o seguravam, percebeu que estava em um beco escuro. O ar estava pesado, não só por conta do cheiro de fumaça, mas de segredos escondidos. Ele se virou, ofegante. O homem que o puxara era uma figura alta, com um olhar profundo e enigmático. Não tinha rosto familiar, mas seus olhos pareciam transportar uma sabedoria antiga. Isaac, você precisa ouvir. Quem é você? A voz de Isaac saiu mais fria do que pretendia. Ele olhou em volta, procurando alguma saída. O que aconteceu lá? Calma, não temos muito tempo. Eles vêm. Ele gesticulou para a saída do beco, apressado. Aquela explosão não foi um acidente. É uma armadilha. Miguel, ele se meteu em algo muito maior do que você imagina. As palavras ressoaram dentro de Isaac como um tambor. Miguel? O desgraçado que tinha arruinado sua vida? Agora ele estava envolvido em algo perigoso. Você está mentindo. Ele me traiu. Por que eu deveria confiar em você? A raiva pulsava em seu peito, porque Miguel já pagou o preço. Ele estava tentando avisá-lo. Essa não é somente a sua vida em jogo. É algo muito maior. O homem fez uma pausa,
puxando um papel amassado do bolso e estendendo a Isaac. Olhe bem. A verdade que você não conhece está aqui. Isaac hesitou, mas a curiosidade venceu. Ele pegou o papel e, à medida que desdobrava, seus olhos se arregalaram. Eram documentos, fotos manchadas, tudo relacionado a uma rede criminosa que estava por trás do acidente. O nome de Bárbara estava ali. Mas não era apenas isso. Havia anotações ligando-a a um grupo obscuro que manipulava pessoas influentes na cidade. A cada linha que lia, sua sanidade se partia em 1000 pedaços. Bárbara! Não, isso não é possível. Ele se lembrava do olhar dela, do brilho em seus olhos. Como ela poderia estar envolvida em algo tão sujo? É a verdade. E pode ser pior do que você imagina. Eles têm algo sobre ela, algo que a força a fazer parte disso. Alguém se aproveitou do seu amor por Laura e agora está usando isso contra ela. O homem se inclinou para mais perto. Se você não agir rápido, Laura poderá ser o próximo alvo. A única coisa que existia na mente de Isaac era Laura, a pequena menina inocente que precisava dele. Desesperado, ele olhou para o homem. O que eu faço? Como posso salvá-las? Encontrar a origem. Descobrindo quem está por trás de tudo isso. E Isaac. O homem hesitou, sua expressão mudando para algo mais sério. A conexão entre você e Miguel não é apenas uma traição. É mais profundo. Algo que conecta suas vidas de uma maneira que você ainda não compreendeu. Com um turbilhão de emoções, Isaac sentiu seu coração afundar. O passado, que ele pensara ter enterrado, estava voltando, gravando mais segredos em sua vida. Miguel, Bárbara, o grupo misterioso. Tudo ia se entrelaçando em uma teia obscura. Até mesmo Tânia, a mulher que tinha aparecido, parecia saber mais do que dizia. Agora, com a vida de Laura e seu futuro em risco, Isaac precisava decidir. Confiaria no homem misterioso ou se jogaria em um abismo cheio de traições para buscar a verdade? Um passo falso e tudo poderia acabar. O peso do passado e o impacto de suas escolhas estavam pesando sobre seus ombros. Você pode me ajudar a descobrir a verdade? Isaac perguntou, sua voz tremendo entre a esperança e a dúvida. Sim, mas precisamos ir agora. E enquanto eles se afastavam, a escuridão parecia se adensar, como se o universo estivesse prestes a revelar segredos que poderiam mudar tudo. No fundo, uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde você iria para salvar sua família? Sabendo que o amor pode esconder verdades devastadoras, enquanto a chuva começava a cair novamente, Isaac sentiu que esse era apenas o começo, e o que vinha pela frente poderia ser mais aterrador do que ele jamais imaginou. Isaac seguia apressado, seu coração palpitando no peito, quando o homem misterioso puxou-o para o beco. A escuridão o envolveu como um manto pesado, mas não havia tempo para questionar. O que você quer dizer com que Miguel está envolvido em algo maior? A dúvida enchia suas palavras. Se você não entender isso, pode perder tudo. Aqui, o homem ficou nervoso, olhando para os lados, como se os fantasmas do passado pudessem aparecer a qualquer momento. Enquanto ele falava, Isaac se forçou a absorver cada palavra, mas sua mente ainda estava confusa. Miguel, seu traidor, estava envolvido com algo sombrio e ameaçador, e agora a vida de sua filha estava em risco. A adrenalina pulsava, e ele sentiu a respiração às pressas enquanto segurava o papel. As palavras de Miguel não paravam de girar em sua mente. Eles querem... O que quer que fosse, ele precisava saber. O homem continuou. Aquela explosão, Miguel simplesmente tentou alertá-lo. Mas ele é uma peça em um jogo muito, muito mais perigoso. Isaac sentia a pressão aumentar. Ele queria acreditar que havia uma saída, mas as sombras do passado ameaçavam engoli-lo. Quem são eles? O que você sabe? O homem hesitou, mas logo soltou um suspiro. Eles manipulam todos. E você está no meio disso, Isaac. Mais do que você imagina. De repente, um grito cortou o ar.
Algo dentro de Isaac se revirou e ele girou instintivamente em direção à origem do som, o mesmo lugar onde haviam vivenciado aquela explosão. Uma figura familiar, cercada por pessoas que pareciam em pânico, era Bárbara. Seus olhos transbordavam desespero e a dor em seu rosto estava gravada. Isaac! Ela gritou desesperada. Uma tensão se formou no estômago dele. O instinto de proteger a filha disparou seu coração. O que você está fazendo aqui? Bárbara, você precisa. Ele está tentando me dizer algo. Isaac sentiu que o peso do passado e o presente colidiam em um único momento. Não, você não pode confiar nele. O homem estava prestes a falar, mas ela ignorou. Eles estão vindo. Precisamos ir. Nesse instante, o chão sob seus pés tremeu. Ouviu-se um barulho ensurdecedor e logo uma figura emergiu das sombras. Miguel. Parecia pálido, cheio de medo. A confusão tomou conta de Isaac ao ver seu antigo amigo tão próximo de Bárbara. Por que você está aqui? Isaac disparou, os sentimentos de traição e raiva surgindo à tona novamente. Olhando bem para Miguel, algo inesperado surgiu em sua mente. Ele reconheceu aquele olhar. Não era apenas medo, mas uma súplica. Miguel, você precisa nos contar a verdade. Gritou Bárbara, sua voz se misturando ao caos ao redor. E então tudo aconteceu rápido demais. Um carro negro surgiu, deslizando sem controle para o beco onde estavam. Cuidado! Isaac gritou. Ele agarrou Bárbara e Miguel, puxando-os para o lado. Mas a explosão foi tão intensa que a força os lançou ao chão. O impacto foi brutal, e a dor cortou Isaac como um raio. O universo parecia ter desabado, enquanto tudo girava em sua mente. Sua visão se nublava, e o som se transformava em um eco distante. Uma luz intensa envolveu o beco, e então tudo escureceu. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, estava deitado na calçada, cercado por pessoas. Seu corpo doía, e a visão estava enevoada. Ouviu fragmentos de vozes ao seu redor. O que aconteceu? Ele precisa de ajuda. Mas o que o paralisou foi ver Bárbara, caída ao seu lado, sangue escorrendo de sua cabeça. Seu coração despencou. Não. O desespero subiu em sua garganta. Miguel, onde está Miguel? Isaac conseguiu sussurrar, mas a resposta nunca veio. O que estava acontecendo? O homem misterioso havia desaparecido sem deixar vestígios. E ao olhar para o céu, a chuva começava a cair novamente, silenciosa e implacável, como se não fizesse diferença para o que eles estavam atravessando. Enquanto o caos se desenrolava, Isaac se arrastou até Bárbara. Seu olhar perdido refletia o horror de uma verdade que pairava no ar. Bárbara, fale comigo. E então, em meio à angústia, a verdade que nunca esperou ouvir explodiu em sua mente como se fosse um tiro. Eu sou a responsável por tudo isso. As palavras caíram como um peso esmagador. O mundo de Isaac girava em um abismo. Tudo o que ele acreditava estava em risco. O passado, as mentiras, os enganos, tudo estava prestes a ser revelado. Ao fundo, um eco. A sombra do homem misterioso começava a reaparecer. E com ele, a promessa de que a verdade estava mais próxima do que nunca. O que mais ele tinha guardado? Esperando pela hora de arrasar com tudo, Isaac se arrastou para o lado de Bárbara, o coração apertado enquanto olhava para seu rosto pálido. O sangue escorria, e sua respiração se tornava cada vez mais fraca. Bárbara, por favor, acorde! Ele sentiu a dor no peito, como se algo estivesse se quebrando dentro dele. O caos ao redor parecia se tornar um eco distante, mas a urgência do momento o puxava de volta à realidade. A figura do homem misterioso reapareceu, e Isaac lançou um olhar impaciente. O que você está fazendo aqui de novo? Fale logo. O que precisa ser feito?
O homem se aproximou lentamente, os olhos cheios de uma intensidade que deixava o coração de Isaac acelerado. Tudo depende de como você irá agir agora. O que você fará? Isaac olhou para Bárbara e, em um instante, um colapso profundo o envolveu. Eu preciso salvá-la. A culpa o consumia. A possibilidade de que Bárbara estivesse conectada a tudo isso o fazia doer por dentro. E antes que ele pudesse raciocinar, ouviu uma batida. Um barulho forte que cortava o ar pesado. Olhou para trás, com os sentidos em alerta. Então, tudo aconteceu em frações de segundo. O barulho não era só um eco qualquer. Um carro negro apareceu, deslizando furiosamente em direção a eles. A adrenalina disparou. Isaac puxou Bárbara para perto, mas a dor na cabeça dela começou a ficar mais intensa. O carro parou abruptamente e a porta se abriu. Ele não podia acreditar no que via. Uma figura familiar, conhecida por tantos. Miguel. Miguel. A incredulidade disparou em Isaac. Sua voz ecoou no vazio entre eles. Miguel estava ferido, com um olhar desesperado. Isaac, você precisa me ouvir. É uma armadilha. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a figura do homem misterioso se aproximou de Miguel. Você sabe que não pode confiar nele, gritou. E nesse instante, Bárbara, que lutava para se manter consciente, se virou para Isaac, seus olhos cheios de dor e silêncio. Miguel, tá tudo ligado. A sua vida, a minha, você não sabe o que ele está fazendo. As palavras escaparam de sua boca como um fio de esperança. Engolidas pela urgência da situação, a confusão se instalou, deixando o ambiente tenso e opressivo. Isaac sentiu o coração disparar e a responsabilidade de proteger Laura parecia um fardo insuportável. Miguel, o amigo traidor que voltou como uma sombra. Ele ouviu um eco distante das palavras do homem misterioso. A verdade é mais complicada do que imagina. As sirenes começaram a se aproximar e a multidão se agitou. Enquanto Isaac lutava contra seus próprios sentimentos, outra verdade começou a se iluminar em sua mente. A conexão entre eles, entre as traições, estava crescendo. Era como se um quebra-cabeça estivesse prestes a se completar, revelando uma imagem muito sombria. Ele olhou nos olhos de Bárbara, com a esperança de que, de algum jeito, ela pudesse explicar tudo. Então, o inesperado aconteceu. Como um feixe de luz cortando a escuridão, alguém gritou do fundo da multidão. Isaac! Era Tânia, a mulher que antes tinha aparecido. Você precisa ouvir a verdade. Miguel não é quem você pensa que é. Nesse momento, algo dentro dele quebrou. Isaac sentiu um frio na espinha. O olhar de Tânia transmitia um peso de segredos há muito escondidos. Ele não queria te trair, Isaac. Ele foi forçado a fazer isso. As palavras viraram uma tempestade em sua cabeça. A dúvida o consumia. O que isso significava para sua vida? Para Laura, Isaac sabia que precisava decidir rapidamente. O passado nunca havia sido tão confuso. O homem misterioso o observava, e Isaac percebeu que sua resolve estava se esvaindo. Você precisa confiar em nós, Miguel insistiu, com um desespero genuíno nos olhos. Mas antes que Isaac pudesse responder, uma explosão repentina fez o chão tremer sob ele. Ele ouviu gritos e tudo ao redor começou a desmoronar. Numa fração de segundo, sua vida mudaria novamente. Um novo perigo se aproximava, ameaçando a verdade, a segurança de Laura e tudo o que ele amava. No fundo da confusão, Isaac só conseguiu pensar em uma coisa: em quem realmente deveria confiar. Isaac estava paralisado. O passado corria pelas suas veias como um veneno. A explosão ecoava em sua mente e os gritos ao redor se misturavam em uma melodia ensurdecedora. Ele olhava para Bárbara, o rosto pálido dela consumido pela dor, enquanto Miguel parecia uma sombra mais instável que nunca. Tânia estava ali também,
os olhos dela cheios de uma preocupação que Isaac mal conseguia processar. Miguel, você estava envolvido em algo que arruinou minha vida. Isaac gritou, quase sem fôlego. Como pode estar aqui, como se nada tivesse acontecido? Isaac, não é assim. Miguel hesitou, seu olhar tentando se conectar. Eu não tinha escolha. Eles me forçaram. Você não entende. Tudo isso é maior que nós. Não quero saber. Você deveria ter me contado. A raiva fervia em Isaac, mas o desespero se misturava à confusão. E então, a verdade de Tânia começou a ser tecida em sua mente. Miguel não era o único envolvido nas sombras. O homem misterioso tinha algo a ver com tudo aquilo. Outro estrondo cortou o ar. E antes que pudesse se concentrar, Isaac viu a figura vaga do homem misterioso se transformar em uma sombra nas costas da multidão. Este é o momento. É agora. Ele gritou, mas os gritos e o pânico começavam a tomar conta do lugar. Isaac virou-se para Bárbara e viu o terror em seus olhos. E então, o homem misterioso deu um passo à frente, como se estivesse disposto a revelar o que escondia. A última peça está mais próxima do que você imagina. Do que você está falando? Isaac não sabia se devia confiar naquele homem, mas a urgência do momento o pressionava. E quando o homem começou a falar, a voz dele era como um eco distante. Mas Isaac ainda ouviu. Bárbara, você precisa saber a verdade sobre seu passado. Os olhos de Bárbara se arregalaram. E por um instante, o caos ao redor parecia desaparecer. Meu passado? O que você sabe sobre mim? A voz dela transparecia confusão e receio. O homem avançou. Isaac estava quase enlouquecendo com a angustiante expectativa. Você não sabe a conexão que você tem com ele. E apontou para Miguel. Neste instante, um novo rugido de motor surgiu e um SUV negro surgiu, correndo na direção deles, como se o próprio inferno os seguisse. Isaac gritou, puxando Bárbara para o lado, mas naquela fração de segundo, a imagem da verdade ainda estava borbulhando em sua mente. Antes que o mundo se tornasse um borrão de pedra e metal, tudo parecia travar. Quando a poeira assentou, Isaac estava em pé, um pouco atordoado. Uma multidão se aglomerava em volta. E então ele percebeu algo horrendo. Miguel e Bárbara estavam apagados da cena. O que restava era o homem misterioso sorrindo, mas não de satisfação. Era um sorriso enigmático. Você não sabe, Isaac. Você não faz ideia de como tudo se liga. O que você cogita, o que sente em relação a Miguel e Bárbara, é tudo uma manipulação. Com a mente girando, Isaac lançou um olhar em direção à escuridão onde Miguel e Bárbara desapareceram. O que você fez com eles? Eu não fiz nada. Mas agora você realmente precisa decidir entre salvar ou descobrir. As palavras do homem soaram como um eco profundo, um eco que não cessava. As respostas estão lá fora, mas você precisará se arriscar. O que você quer saber? O quanto você está disposto a perder? Uma raiva intensa começou a consumir Isaac, mas o que realmente o abalava era o peso da incerteza. Não podia perder mais pessoas. Malditos segredos, ele precisava da verdade. Mas será que essa verdade era uma faca que cortaria tudo ao meio, derrubando seus pilares, ou uma luz em meio à escuridão? E naquele momento de tensão, suplicando que Laura estivesse a salvo, a nuvem de incertezas pairava em cima dele. Os olhos do homem misterioso brilharam com um conhecimento que Isaac não podia entender. Escolha, Isaac, salve aqueles que ama, ou busque a verdade que pode destruir sua vida. E as sirenes começavam a tocar novamente ao longe, avisando que a tempestade estava apenas começando. Isaac estava paralisado. O passado corria pelas suas veias como um veneno. A explosão ecoava em sua mente, e os gritos ao redor se misturavam em uma melodia ensurdecedora.
Ele olhava para Bárbara, o rosto pálido dela consumido pela dor, enquanto Miguel parecia uma sombra mais instável que nunca. Tânia estava ali também, os olhos dela cheios de uma preocupação que Isaac mal conseguia processar. Miguel, você estava envolvido em algo que arruinou minha vida. Isaac gritou, quase sem fôlego. Como pode estar aqui, como se nada tivesse acontecido? Isaac, não é assim. Miguel hesitou, seu olhar tentando se conectar. Eu não tinha escolha. Eles me forçaram. Você não entende. Tudo isso é maior que nós. Não quero saber. Você deveria ter me contado. A raiva fervia em Isaac, mas o desespero se misturava à confusão. E então, a verdade de Tânia começou a ser tecida em sua mente. Miguel não era o único envolvido nas sombras. O homem misterioso tinha algo a ver com tudo aquilo. Outro estrondo cortou o ar, e antes que pudesse se concentrar, Isaac viu a figura vaga do homem misterioso se transformar em uma sombra nas costas da multidão. Este é o momento! É agora! Ele gritou. Mas os gritos e o pânico começavam a tomar conta do lugar. Isaac virou-se para Bárbara e viu o terror em seus olhos. E então, o homem misterioso deu um passo à frente, como se estivesse disposto a revelar o que escondia. A última peça está mais próxima do que você imagina. Do que você está falando? Isaac não sabia se devia confiar naquele homem, mas a urgência do momento pressionava. E quando o homem começou a falar, a voz dele era como um eco distante. Mas Isaac ainda ouviu. Bárbara, você precisa saber a verdade sobre seu passado. Os olhos de Bárbara se arregalaram, e por um instante o caos ao redor parecia desaparecer. Meu passado? O que você sabe sobre mim? A voz dela transparecia confusão e receio. O homem avançou, e Isaac estava quase enlouquecendo com a angustiante expectativa. Você não sabe a conexão que você tem com ele, e apontou para Miguel. Neste instante, um novo rugido de motor surgiu, e um SUV negro surgiu, correndo na direção deles, como se o próprio inferno seguisse. Isaac gritou, puxando Bárbara para o lado. Mas naquela fração de segundo, a imagem da verdade ainda estava borbulhando em sua mente. Antes que o mundo se tornasse um borrão de pedra e metal, tudo parecia travar. Quando a poeira assentou, Isaac estava em pé, um pouco atordoado. Uma multidão se aglomerava em volta, e então ele percebeu algo horrendo. Miguel e Bárbara estavam apagados da cena. O que restava era o homem misterioso sorrindo, mas não de satisfação. Era um sorriso enigmático. Você não sabe, Isaac. Você não faz ideia de como tudo se liga. O que sente em relação a Miguel e Bárbara é tudo uma manipulação. Com a mente girando, Isaac lançou um olhar em direção à escuridão, onde Miguel e Bárbara desapareceram. O que você fez com eles? Eu não fiz nada. Mas agora, você realmente precisa decidir entre salvar ou descobrir. As palavras do homem soaram como um eco profundo, um eco que não cessava. As respostas estão lá fora, mas você precisará se arriscar. O que você quer saber? O quanto você está disposto a perder? Uma raiva intensa começou a consumir Isaac, mas o que realmente o abalava era o peso da incerteza. Não podia perder mais pessoas. Malditos segredos. Ele precisava da verdade. Mas será que essa verdade era uma faca que cortaria tudo ao meio, derrubando seus pilares? Ou uma luz em meio à escuridão? E naquele momento de tensão, suplicando que Laura estivesse a salvo, a nuvem de incertezas pairava em cima dele. Os olhos do homem misterioso brilharam com um conhecimento que Isaac não podia entender. Escolha, Isaac. Salve aqueles que ama ou busque a verdade que pode destruir sua vida. E as sirenes começavam a tocar novamente ao longe, avisando que a tempestade estava apenas começando. Mas então, uma luz ofuscante cortou a cena. Não era a luz do sol, mas sim a luz de um helicóptero que sobrevoava o local. A multidão se dispersou,
O barulho de lâminas de ferro ecoou pelas ruas. Um feixe de luz parou sobre ele, e ao olhar para cima, Isaac sentiu arrepios. Uma voz ecoou do alto-falante. Miguel. Você está cercado. Saia do esconderijo e se entregue. Miguel? Isaac franziu a testa confuso e em choque. O homem que ele havia considerado um traidor estava sendo chamado. Ao seu lado, o homem misterioso rangeu os dentes. Um olhar de preocupação cruzou seu rosto. É uma armadilha, Isaac. Você não pode confiar neles. A confusão aumentou como as sirenes que soavam cada vez mais alto. Isaac olhou uma última vez para o homem misterioso. Como ele sabia de tudo isso? E o mais perturbador, será que Miguel realmente estava envolvido ali? Ele não fazia ideia de que estava prestes a descobrir uma verdade devastadora. Naquela fração de segundo, tudo se desmoronou. Isaac sentiu a terra se abrir sob seus pés. O que Miguel realmente estava fazendo? Enquanto olhava ao redor, a multidão começava a se agitar, e no fundo de sua mente uma última pergunta ecoava. Quem realmente era Miguel? E mais importante, quem eram eles? O helicóptero pairava, e a multidão se agitou, como se uma corrente elétrica tivesse atravessado o ar. Os gritos eram ensurdecedores. Miguel, você está cercado. Saia do esconderijo e se entregue. Os olhos de Isaac se arregalaram. Era como se a realidade estivesse se desintegrando ao seu redor. Não, Miguel! Isaac gritou, sentindo uma onda de desespero. Ele não entendia o que estava acontecendo. Miguel, o traidor. O amigo que o havia deixado para trás. O mesmo Miguel que agora parecia em apuros. O homem misterioso olhou de relance entre Isaac e Miguel, seus olhos exibindo uma preocupação genuína. A situação saiu do controle. Sussurrou. Então aconteceu. Um novo estrondo. Um grupo de homens mascarados apareceu, saindo de um veículo que parou abruptamente. Eles tinham armas em punho, e o caos se intensificou. Isaac sentiu o coração disparar enquanto tentava proteger Bárbara, que ainda se arrastava ao seu lado. Mas enquanto observava Miguel se aproximar, algo extraordinário se revelou. O homem misterioso pegou um comunicador do bolso e sussurrou: ativem o plano B. Nesse instante, os homens mascarados se acercaram, e um deles se virou, revelando o rosto. Isaac se sentiu enjoado. Era um rosto que conhecia bem. Parecia muito com Tânia. O que está acontecendo? Tânia. A incredulidade fez seu estômago revirar. Isaac, é hora de você saber a verdade. Tânia gritou com um fervor que cortou toda a confusão. Nada do que você acredita ser verdade é real. O pânico subiu. O que ela queria dizer? Bárbara, ainda no chão, olhou para Tânia com desconfiança. O que você está fazendo, Tânia? Você está do lado deles. Não, não é isso. Tânia insistiu. Você precisa entender que Miguel e eu, nós estamos aqui para libertar você, Isaac. Isaac piscou, tentando processar. A clareza e a confusão se entrelaçavam como uma tempestade. Liberar? De quê? As perguntas começaram a se acumular em sua mente. Ele sentia que tudo ao seu redor estava desmoronando. Então Tânia deu uma rápida ideia de movimento. Ela virou para os homens mascarados e gritou: agora! Ativem o dispositivo! Uma luz intensa irrompeu de um pequeno carro próximo, e uma explosão de energia iluminou o céu. Era como se um frenesi de cores descortinasse o caos ao seu redor. Os gritos da multidão se intensificaram, e em meio à confusão, as figuras começavam a desaparecer. Isaac viu Miguel ser puxado por uma delas, e não pôde evitar. Miguel! Gritou, mas a voz se perdeu em meio ao tumulto. Ele é parte de algo maior do que você imagina. Tânia gritou, desesperada. Você tem que confiar em mim, Isaac. Mas a dúvida ainda martelava sua mente.
Como poderia confiar em alguém que agora parecia tão próxima dos inimigos? O homem misterioso observava tudo com um olhar cheio de solidão e certeza. À medida que a luz do dispositivo ofuscava tudo ao redor, Isaac sentiu um tremor profundo dentro de si. Ele não sabia se devia avançar ou recuar. E antes que pudesse decidir, o chão começou a tremer sob seus pés. O caos e a incerteza tornaram-se uma corrente que o puxava para baixo. Quando a poeira finalmente assentou, Isaac se viu sozinho. Todos tinham desaparecido. Não havia sinal de Bárbara, Miguel ou mesmo Tânia. Tudo o que restava era um eco de palavras murmuradas. A verdade virá à tona, Isaac. A escolha é sua. E na escuridão que se seguiu, ele ficou preso em um turbilhão de emoções. O que diabos estava acontecendo? A única certeza que sobrava era que ele estava no centro de um jogo que nunca quis jogar. A pergunta permanecia: quem realmente era seu amigo e quem era seu inimigo? E enquanto a noite envolvia tudo, ele não sabia o que viria a seguir. Mas tinha certeza de uma coisa: as respostas estavam mais próximas do que nunca. Isaac estava confuso, perdido em meio ao caos que se desenrolava. A luz do helicóptero parecia iluminar não apenas a cena, mas todas as escolhas que o trouxeram até ali. A adrenalina pulsava e o coração batia a mil. Ele precisava encontrar respostas, mas cada rosto à sua volta parecia envolto em mistério e medo. Tânia, com seu olhar intenso, se aproximou dele com pressa, enquanto o homem misterioso observava, quase como uma sombra que aguardava o momento certo para agir. Isaac, você precisa entender que tudo isso está interligado. Miguel foi forçado a fazer o que fez. As palavras de Tânia ecoaram em sua mente. Ele olhou para a figura de Miguel, que agora estava cercada. As armas apontadas para ele pareciam estar prestes a desencadear um desastre. Você não pode acreditar no que eles dizem. É uma armadilha. Miguel gritou, mas sua voz se perdeu no turbilhão. Algo dentro de Isaac se remexeu. Ele queria acreditar. Ele estava cansado de uma vida repleta de desconfiança e traição. Liberte-se, Isaac. Este não é seu destino. A voz do homem misterioso cortou o ar, como um lembrete do que estava em jogo. Isaac sentiu um nó na garganta. Tudo vinha à tona. Ele tinha que escolher. E se isso tudo for apenas uma mentira, um jogo para nos separar? Isaac falou baixo, mas a angústia vibrava em cada palavra. As sirenes continuavam a ressoar e a tensão na atmosfera pesava como chumbo. A multidão hidrolata olhava em expectativa, capturando cada movimento. Ele viu o desespero nos rostos de Bárbara e Miguel, ambos lutando com seus próprios fantasmas. Ali, naquele instante, havia uma chance de redenção. Eu confio em você, Tânia. Isaac disse, o coração batendo forte. Ele se virou para Miguel. Não importa o que aconteceu, você é meu amigo. Juntos podemos acabar com isso. E enquanto as luzes do helicóptero giravam, as sombras ao redor pareciam afastar a escuridão. Eles avançaram em direção aos homens armados, formando uma barreira de determinação. Como um grito que ecoou do fundo da alma, Isaac declarou: a cidade já viu dor demais. Vamos acabar com isso. A multidão irrompeu em gritos de apoio e, no momento que parecia eternidade, tudo mudou. Como uma onda, uma corrente de força e coragem se formou entre eles. A fúria dos rivais se dissipou na luz da unidade, e aquilo culminou numa explosão de energia. Mergulhados em um clímax emocional, os homens mascarados hesitaram e foram cercados. Isaac sentiu a adrenalina subir enquanto Tânia e Miguel deixavam suas armas de lado. Precisamos de um novo começo. Uma chance seja dada para todos nós. As palavras de Tânia reverberavam, seguidas por uma onda de compreensão entre os que estavam presentes. As armas começaram a ser baixadas e aquele era o sinal do renascimento. Bárbara olhou para Isaac com um brilho nos olhos, um vislumbre de esperança. A verdade pairava no ar como um perfume que finalmente se liberava.
Enquanto a cidade começava a se transformar, Isaac viu aos poucos a incerteza dar espaço a algo palpável e real. A vida, as escolhas e as vidas que compartilharam poderiam ser reescritas. Entre risos e lágrimas, Isaac olhou para a multidão. Ele sabia que as feridas do passado não poderiam ser apagadas, mas o caminho à frente estava à sua disposição. É hora de começarmos de novo, disse Isaac, a voz firme, e a emoção tomou conta como um sopro de vida. Mas não haviam acabado os desafios. Enquanto celebravam a vitória, uma sombra se deslocou no horizonte. E no meio da alegria, Isaac não podia evitar de perguntar: quem realmente estava por trás de tudo? O que mais poderia surgir do passado? Se você chegou até aqui e se emocionou com essa história incrível, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso crescimento. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.